Olá, meus amigos e minhas amigas, vocês que nos acompanham pela Rádio Nova Aliança 103.3 FM e pelas redes sociais do YouTube no @CJP Brasília, sejam todos e todas muito bem-vindos a mais um programa de Justiça e Paz. A nossa jornada semanal todos os domingos às 20 horas pela Rádio Nova Aliança e aos sábados às 11 horas da manhã. Nos domingos, nosso programa vai ao ar pouco antes da palavra de Dom Paulo César, o programa semanal de Dom Paulo César. Então, para nós é uma grande honra, enquanto Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de Brasília, entrarmos na programação da rádio um pouquinho antes do nosso pastor maior. Eu sou Ana Paula Inclês Barbalho, estou como presidente da Comissão Justiça e Paz e hoje eu tenho a honra de receber no nosso programa o Padre Miguel Martins, do Centro Cultural de Brasília, o CCB, a Casa dos Jesuítas, e hoje com um tema super especial para o nosso programa, que é justamente o Sínodo 2024. Padre Miguel, seja bem-vindo, por favor, se apresente, dê as boas-vindas aos nossos ouvintes da Rádio Nova Aliança 103.3 FM que nos acompanham. Oi, pessoal, tudo bem? Que bom falar com vocês. Que bom falar com você, Ana Paula, e com todos aqueles e aquelas que nos acompanham. Pois é, eu sou o Padre Miguel Martins, atualmente eu sou o diretor do Centro Cultural de Brasília, o CCB, e sou também o superior dos jesuítas aqui de Brasília, Goiânia, com a nossa presença missionária dos jesuítas aqui tanto na Arquidiocese de Brasília, como na Arquidiocese também de Goiânia. É uma alegria poder falar com você e compartilhar essa experiência tão importante na vida da igreja, nesse momento histórico na vida da igreja, que foi o Sínodo dos Bispos, que começou em 2021, né, e concluiu na sua segunda etapa, na segunda sessão da Assembleia dos Bispos em Roma. É muito interessante, Padre Miguel, porque assim, o Sínodo por si só é um grande acontecimento da Igreja. E para os nossos ouvintes da Rádio Nova Aliança, e para quem nos acompanha nos canais do YouTube, do Facebook, no @CJP Brasília, é importante a gente contextualizar um pouco, né? O que que é o sínodo? Isso, Sínodo quer dizer igreja que caminha junto, né? isso. Caminharmos juntos. E o Papa Francisco traz com o projeto do sínodo algo muito importante. Ele traz um conceito dessa igreja que caminha junto, mas uma igreja em comunhão, participação e missão. E aí, eu acho super importante a gente falar do processo que foi o Sínodo. O senhor colocou que é um processo que começou lá em 2021, né? E teve um processo de escuta que se espalhou por toda a igreja, principalmente, eu acho que para os leigos e leigas. Foi uma oportunidade muito diferencial de pensar a igreja do futuro. E tem toda uma energia. A gente convidou o senhor hoje aqui, Padre Miguel, para trazer essa energia que veio lá de Roma, do Encontro dos Bispos, para os nossos ouvintes aqui e aqueles que nos acompanham. E era isso um pouco que eu queria que o senhor contasse para a gente, de como foi essa emoção de estar reunido junto com o Papa Francisco para tratar sobre esse pensar o futuro da igreja. Que maravilha, que oportunidade tão maravilhosa de poder partilhar com você e com os nossos ouvintes essa experiência. De fato, aquilo que você estava lembrando, o Sínodo é uma instituição, podemos dizer assim, que começa com Paulo VI. Paulo VI pensou e criou o Sínodo dos Bispos exatamente para instituir esse instrumento de escuta do povo de Deus, através de seus pastores, né? Então, já houve muitas edições, podemos falar assim essa palavra, do sínodo. Foram vários sínodos dos bispos, e cada vez que acontece um sínodo, a igreja se depara ou toma como um tema, né? Só para dizer, os últimos sínodos que a gente teve, o sínodo sobre a juventude, o sínodo sobre a família, o sínodo sobre a Amazônia. Então, só para ter uma ideia, os bispos se reúnem para discutir uma questão específica da igreja e o Papa, os bispos levam um pouco a experiência das suas igrejas locais, das suas igrejas particulares. E o Papa escuta, e aí geralmente, como é que é a dinâmica? Os bispos consultam as suas igrejas, levam, durante o sínodo, eles
nesses dias de encontro com o Papa, se discute aquele tema e se produz um documento, esse documento é disponibilizado para o Papa, e o Papa escreve uma alocução, exortação pós-sinodal. Foi assim com o Sínodo dos Jovens, ele escreveu Christus Vivit. Foi assim com o Sínodo da Família, ele escreveu Amoris Laetitia. Foi assim com o Sínodo da Amazônia, ele escreveu Querida Amazônia. Né? Só para a gente dar uma ideia do que é isso. Então, é sempre uma experiência de escuta. Mas, nesse último sínodo, esse último sínodo se revestiu de uma característica diferente, que foi o Papa Francisco, ele percebendo que precisava de uma escuta mais ampliada da igreja. Então, ele pensou, ao invés de fazer um sínodo, só uma sessão do sínodo, ou uma assembleia, né, do sínodo sobre um tema específico, ele propôs que a igreja pensasse sobre a própria identidade. Né? O que é ser igreja? O como ser uma igreja que escuta, né? Que está mais atenta aos desafios da evangelização, do seu testemunho para o mundo, né? Porque é isso mesmo, a igreja ela nasceu com essa missão de dar testemunho do amor de Deus ao mundo inteiro, né? De ser um sacramento da unidade para o mundo, um sacramento do amor de Deus revelado em Jesus para o mundo. Basicamente isso, né? Então, ele propôs esse processo e aí convidou leigos, leigas, inclusive para as assembleias em Roma, para uma participação, inclusive com voz e tudo mais, voz ativa. Então, ele convida, né, para essa edição da Assembleia do Sínodo, da 16ª Assembleia, foi precedida, então, de uma escuta mais ampla. Né? Começou em 2021, né? Olha só, 21, 22, 23, 24. Então, são 3 anos de um caminho bem organizado. Ele pode especificar um pouco mais depois. Só para a gente perceber que o sínodo a gente pode dizer que o sínodo, esse sínodo especificamente, aliás, o sínodo, inclusive o sínodo dos bispos, ele é regido por um documento chamado Episcopalis Communion, que como que organiza, ou como diz como é que deve ser o sínodo. E o sínodo tem 3 etapas, podemos dizer assim, resumidamente. A etapa de consulta do povo de Deus, a etapa do discernimento dos pastores, que é o encontro mesmo dos bispos, e depois a etapa da implementação, certo? Então, só para dizer, nós estamos agora nessa etapa, começamos a etapa da implementação. Você pode me perguntar, a gente vai conversando, tá bom? É porque, Padre Miguel, é tão importante a gente pensar nessa questão da igreja participando e da igreja missionária, que eu acho que é um dos grandes temas que sai dessa percepção do sínodo, é da igreja missionária, a igreja que está a caminho, a igreja que se põe a caminho, especialmente para ajudar os mais pobres. Por que eu Uhum, estou trazendo esse tema agora? Nessa próxima semana, que inicia hoje, no dia 10 de novembro, né, domingo, até o dia 17 de novembro, o Papa Francisco nos convida à reflexão sobre a jornada do Dia Mundial dos Pobres. uhum, E é uma reflexão que o Papa traz já há uns 8 anos, né? Já estamos na oitava, acho que tem um pouco mais de 8 anos, tem uns 10 anos que o Papa nos traz isso de maneira mais intensa, né? E no Sínodo também teve essa oportunidade de pensar sobre o papel da igreja enquanto missionária. E eu queria que você falasse isso um pouco para a gente, porque é uhum. difícil, talvez, para a nossa igreja hoje nos colocarmos como os cristãos antigos que viam um papel de expansão da igreja, porque a missão essencialmente tem a ver também com esse processo de conversão ativa diariamente do missionário, né? Então, todos nós, enquanto missionários de Cristo, nos convertendo ativamente, buscando viver o evangelho e expandir também essa oportunidade de conversão para outras pessoas. E eu queria que você falasse um pouco desse processo de abraçar a igreja em marcha, hein? Abraçar nós, enquanto igreja, a missão. É exatamente, muito boa reflexão, Ana Paula, que você provoca, que é exatamente pensar a igreja como o povo de Deus que caminha juntos, né? Então, o sínodo é exatamente, a palavra sínodo significa isso, caminhar, uma igreja que caminha, mas caminha com essa consciência de estar junto. Quer dizer, nós somos uma comunidade, né? Nós não podemos pensar o caminho do seguimento de Jesus como uma coisa individual ou individualista,
né? Quer dizer, a busca da santidade como um caminho pessoal e solitário. Não. Nós estamos juntos e devemos, assim, testemunhar juntos o amor de Deus. Já em Aparecida, né, na conferência do Encontro dos Bispos da América Latina, de 2007, é, naquele documento já traz essa reflexão sobre isso que você acaba de dizer. Nós somos discípulos missionários. Então, e aí o sínodo resgata isso. Na verdade, a Conferência de Aparecida está muito presente no sínodo, é muito interessante isso. Como está presente na própria vocação do Papa Francisco, podemos dizer assim. Desde o início, como ele é filho do Concílio Vaticano II, filho da Igreja da América Latina, dessa caminhada que a Igreja da América Latina a gente vivenciou, recebendo toda a riqueza do Concílio Vaticano II, o Papa Francisco, no seu magistério, né, e no governo da igreja, ele vai trazer essa, essa, essa mística, né, de uma igreja que se entende como povo de Deus, como sacramento, né, do Cristo no mundo, e que se pensa assim, uma comunidade o tempo inteiro chamada a conversão. Esse tema da conversão é muito importante. E mais ainda hoje, quando se exige uma conversão de mentalidades. Na verdade, o que o Papa Francisco traz para a gente é exatamente essa consciência de uma igreja como uma comunidade, uma igreja que é tecida de relações. E relações se estabelecem entre pessoas. E aí surge todo o tema dos ministérios, dos carismas, do papel de cada um, inclusive dos padres, dos bispos, dos diáconos. Ou seja, qual é o papel do ministro ordenado? No caso, quando fala ministro ordenado, a gente está falando dos diáconos, dos padres e dos bispos, né? Porque o ministério da ordem tem esses três graus, podemos dizer assim. Então, qual é o papel, principalmente do ministério ordenado? Mas o ministério dos leigos, das leigas, né? De todos aqueles que participam da igreja. Somos todos batizados. O Papa Francisco, desde o ano passado, na primeira sessão da Assembleia, ele lembrava isso. Quer dizer, o nosso poder, é interessante essa palavra também, né? Não vem da ordem, né? Do sacramento da ordem, mas do sacramento do batismo. Todos nós somos chamados, é muito importante a gente pensar que o bispo, antes de ser bispo, ou padre, antes de ser padre, ou diácono, ele é cristão, ele é batizado. Então, pensar isso, que nós, enquanto sacerdotes, como padres, como diáconos ou bispos, nós somos membros do povo de Deus. Claro que há uma hierarquia, mas a hierarquia, em qualquer instituição vai ter hierarquia, mas a gente tem que pensar sempre naquilo que Jesus disse. Entre vocês não deve ser assim, ou seja, como os grandes que mandam e tudo mais no mundo. Então, o poder na igreja deve ser serviço. Então, as pessoas às vezes ficam dizendo assim, o Papa Francisco fala muito do clericalismo e fala muito nesse tema, mas é um tema urgente para nós, né? Afinal de contas, nós somos o povo de Deus a caminho e precisamos nos entender assim. Então, é por isso que tantos temas surgiram, né, na primeira sessão. O Papa Francisco escutou a todos, nós todos como igreja nos colocamos à escuta do Espírito, e aí o Papa Francisco então direcionou, organizou, né, que 10 grupos pudessem assumir 10 temas e continuarem aprofundando isso. E o sínodo, e a segunda sessão esse ano, a gente se debruçou um pouco mais sobre a própria o ser igreja. O que é ser igreja? Como é que a igreja tem que responder? Como é que ela tem que se ver, né? Principalmente essa questão das relações. É isso que a gente tem que entender. A igreja se pensar não como estrutura, as igrejas, os templos, as dioceses, as paróquias, como estrutura, mas como relações. Como é que a gente se vê? Como é que a gente se entende? Mas nesse sentido. Padre Miguel, é impressionante também como isso se conecta com os desafios que nós enfrentamos nessa sociedade contemporânea. As Sim, sim. relações são fluidas, né? A gente vê os filósofos reportando isso, o Bauman fala do amor líquido, e você vê como Uhum, o Papa Francisco, enquanto líder da nossa igreja, ele sim, se conecta com esses temas da contemporaneidade, lançando sementes para o futuro. E, exatamente. né? Então, assim, é importante a gente falar isso também, como a gente tem um líder visionário de levar a igreja para um novo momento, para um É, novo reflexo da nossa sociedade, mas mantendo a nossa essência, que é o cristianismo. isso, exatamente isso.
Quer dizer, o nosso pastor, o Papa Francisco, ele está muito antenado com todas essas situações. Não é por nada, não é à toa que ele, na verdade, aparece como um dos grandes líderes mundiais. Na verdade, o Papa sempre teve esse papel, né? De confirmar a igreja no caminho do testemunho. E por conta de tantos problemas que se agravam cada vez mais, de guerras, de desigualdades, dessa questão do meio ambiente, tantas coisas que doem o coração de Deus, a gente sabe disso, né? Então o Papa hoje desponta como um grande líder, né? E um líder muito lúcido, como você estava lembrando. Os pensadores, os filósofos, os teólogos, todos aqueles que pensam a humanidade hoje, estão trazendo essas crises, abrindo nossos olhos. Então o cristão, a gente não pode ficar refugiado numa religião que nos tira da realidade, sabe? Pelo contrário, é uma mística de olhos abertos. O cristão precisa olhar para o mundo, né? O próprio Jesus diz na oração sacerdotal lá do Evangelho de João, que ele diz assim: Pai, eu não peço que os tires do mundo, né? Mas que os preserves do mal, do maligno. Ou seja, nós estamos no mundo para dar testemunho do amor de Deus a esse mundo. E que mundo é esse? É esse mundo líquido, esse mundo desigual, esse mundo opressor, esse mundo de tantas ideologias que destroem o humano, sabe? Que negam o humano. Quando, na verdade, o que Deus quer que nós façamos é que nós sejamos humanos, sabe? Que nós, agora, por exemplo, você falou da questão da jornada dos pobres, e o Sínodo bateu muito nisso, a gente pensou muito sobre isso. Nós precisamos ser uma igreja pobre com os pobres, que foi aquilo que o Papa Francisco falou logo no início do seu pontificado, né, que resgata também os ideais da Igreja da América Latina, né, de Dom Helder, a gente falava de Dom Helder ontem, né? Quer dizer, que coisa interessante essa perceber uma igreja que toca nas feridas da humanidade, que cuida, que protege, sabe? Então nós não podemos ficar refugiados nas estruturas. A gente precisa viver essa conversão, sabe? É tão bom falar. Eu estou tão feliz de poder falar com você e com os ouvintes. Por quê? Porque muitas vezes a gente pensa uma vivência religiosa que nos tira do mundo, sabe? Que nos isola. A gente procura uma santidade equivocada, sabe? Não é essa santidade sem corpo, até sem alma, podemos dizer assim, uma santidade que nos tira da nossa humanidade. Não, Jesus Cristo assumiu isso. Deus quis ser humano. Olha que bonito. Deus se encarnou, Deus assumiu nossas contradições, nossas dores, nossos sofrimentos, nossas alegrias, entendeu? Então foi assim que isso foi a encarnação. Então, o que a gente está pensando, o que significa o sínodo? Exatamente pensar uma igreja que se pensa humana, sabe? Aquilo que o Papa Francisco falou no final do sínodo, na missa, e foi lindo, ele estava meditando sobre aquele acontecimento narrado do Evangelho, que é o cego à beira da estrada, o filho de Timeu, Bartimeu, né? Que ele grita, né? Os discípulos dizem, manda ele calar, né? E aí ele grita mais força ainda. Então, de repente, o Papa Francisco faz uma reflexão tão linda, sabe? Porque a gente vê os próprios discípulos de Jesus não estavam entendendo e mandavam o pobre calar, certo? Então, a gente não pode ficar uma igreja que se cala diante da injustiça. Então, nós estamos falando aqui num canal de Justiça e Paz, né? A Comissão de Justiça e Paz. Exatamente. A vocação, né, dessa instituição, a Comissão Brasileira de Justiça e Paz e a Comissão de Justiça e Paz do Distrito Federal, exatamente pensar nisso, sabe? Uma igreja que vai, que toca na carne, né? Dos pobres, dos injustiçados, dos marginalizados, daqueles povos, das pessoas que estão distanciadas da igreja, porque nem se sentem dignas de chegar à igreja, de falar com o padre. Se a gente pensa nas periferias aqui mesmo do Distrito Federal, né? Quantas situações assim de pobreza, de miséria que a gente tem e que a gente precisa abrir as nossas portas, sabe? Não abrir as portas para que as pessoas venham, mas a gente ir e ser uma presença missionária. Você falava da missão, né? Exatamente, nós estamos no meio das missões. É tão bonito e tão apaixonante falar dessa igreja, sabe? E eu fico, assim, às vezes inquieto, porque a gente tem um pastor, que é o Papa Francisco, que provoca esse profetismo em nós. E a gente precisa assumir isso, sabe? Foi isso que eu percebi lá. E o mais bonito de tudo é perceber a igreja inteira, sabe? De todos os continentes, línguas diferentes, culturas diferentes, buscando viver essa unidade no Espírito, né? É muito Gente, lindo. olha, eu acho que um programa só não dá para falar sobre isso.
Padre É, Miguel, porque o nosso podemos programa é pensar muito também. curtinho. Eu acho que vale a pena uma dose dupla. A gente convida Certo. todos os ouvintes, então, a nos acompanharem no próximo programa da outra semana, do dia 17, onde vai ser o encerramento, né, da É, semana da jornada dos pobres, e a gente trazer essa nova reflexão, finalizar essa reflexão, talvez, falando um pouco sobre essa experiência da vivência na igreja. Como que a gente isso. pode colocar a igreja, uma igreja viva e em missão. Padre Miguel, infelizmente nosso programa está se encerrando. Na sua despedida dos nossos ouvintes, já te convidando para a próxima semana estarmos juntos, né, no novo programa. Com certeza, gente, foi muito bom falar com vocês. Para mim é um tema apaixonante, de fato. Obrigado, Ana Paula. E então eu deixo um beijo no coração de todos vocês e a gente se encontra no próximo programa, com certeza. Aí a gente vai poder falar mais especificamente sobre o documento final e sobre a nossa responsabilidade de viver essa terceira etapa, né, que é a etapa da implementação do sínodo. Muito obrigado a todos vocês. Gente, olha, um programa imperdível no próximo domingo, já deixamos agendado para você nos acompanhar pela Rádio Nova Aliança 103.3 FM, nos canais do YouTube e do Facebook. Eu agradeço a sua audiência, você que nos acompanha, agradeço ao Padre Miguel por nos acolher em um programa tão lindo que continua na próxima semana e principalmente falando da implementação, que é a hora da mão na massa, é a hora da ação, é onde nós nos colocamos a serviço tanto de Cristo, tanto de Jesus e da sua igreja, como a do povo, né? É o encontro de quem precisa, que somos nós que precisamos aprender esse momento de missão, né? E receber essas dádivas também do fruto do aprendizado e do esforço, servir, né? Sejam sempre os primeiros a servir. Na sequência, vocês ficam ouvintes com o evangelho comentado pela nossa querida Simone Furquim, e depois do Evangelho, eu vou deixar um vídeo curto sobre um compilado que fizeram do Sínodo para deixar um gostinho do que aconteceu e para a gente já incentivar vocês a nos ouvirem na próxima semana e um programa do nosso querido Dom Paulo César, que chega logo na sequência do nosso programa aqui na Rádio Nova Aliança, a rádio que te acompanha, a rádio que toca o seu coração, trazendo o processo da evangelização e da alegria do cristão, 103.3 FM, fiquem conosco. Este foi mais um programa de Justiça e Paz, nos vemos no próximo domingo e desejamos que essa semana seja uma semana frutuosa e repleta dessa construção diária que é justiça e paz. Um grande abraço, fiquem com Deus. Olá, ouvintes. A leitura do Evangelho hoje é João, capítulo 2, de 13 a 22. Jesus vai ao templo de Jerusalém e expulsa os vendedores de oferendas para o sacrifício e derruba as mesas dos cambistas. Jesus vai dizer: Não façais da casa de meu pai um mercado. Os judeus queriam um sinal para que Jesus provasse que ele era filho de Deus, ao chamar Deus de Pai. Jesus responde que tem poder de erguer o santuário em 3 dias. Essa resposta é explicada pelo evangelista, dizendo que o santuário agora é a própria pessoa de Cristo, que morrerá, mas ressuscitará no 3º dia. O evangelista nos indica 2 sentidos para a palavra templo. Nos versos 13, 14 e 15, o termo hieron, que é uma palavra grega, refere-se à construção, ao prédio, ao edifício. E nos versos 19, 20 e 21, o termo naos, em grego, refere-se a santuário, que no caso é a própria pessoa de Jesus. Jesus estava muito indignado porque aqueles vendilhões estavam desvirtuando os 2 sentidos de templo, uma vez que exploravam a fé das pessoas para o enriquecimento. Com isso, a religião havia perdido o sentido que é de ligar as pessoas a Deus.
Jesus encontrou ali no templo a violência patrimonial e espiritual, pois as pessoas peregrinavam de lugares distantes para adorar e cultuar Deus no templo. Muitos não podiam levar seus animais, então compravam no próprio templo. Por ano, eram negociados em torno de 18.000 animais no período da festa da Páscoa. A venda de animais, a troca de moedas, eram formas de enriquecimento do templo, ou seja, dos próprios sacerdotes, e também do governo de Herodes. Quem não sacrificasse um animal era considerado impuro, pecador e indigno da salvação por Deus. A exclusão e exploração das pessoas era a violência cruel em nome de Deus. Jesus continuamente criticava esse comportamento dos líderes religiosos do seu tempo. Misericórdia que eu quero e não sacrifícios. Para nossos dias, a leitura de João é provocadora, pois todo o templo que é erguido para explorar a fé dos fiéis é condenável por Deus. A igreja não pode imitar o Deus mercado, o Deus comércio, que destrói tanto a vida quanto a dignidade de vida das pessoas, que exclui, que promove a miséria e a fome. E Jesus vai além. O templo agora, a igreja, somos nós. O santuário é a vida das pessoas. A igreja deve ser lugar dos encontros da vida, de comunidade fraterna, de comunhão e não de exploração. Amém. De 2 a 27 de outubro, convocados pelo Papa Francisco, 470 representantes da Igreja Católica de todo o mundo se encontraram no Vaticano para a 16ª Assembleia Geral dos Sínodos dos Bispos, o Sínodo sobre a Sinodalidade em sua segunda etapa mundial. Nesses dias, rezaram ouvindo o Espírito Santo e refletiram sobre os caminhos da Igreja missionária no mundo em uma vivência definida pelo Santo Padre como este caminhar juntos do povo de Deus. 13 brasileiros participaram desta experiência como delegados, testemunhas, peritos, entre outros. Vamos ouvir agora alguns depoimentos das experiências vividas. Estamos concluindo os trabalhos dessa segunda sessão do Sínodo. Retornamos às nossas comunidades. E aí, eu diria, começa propriamente o trabalho do Sínodo. Levar às nossas comunidades aquilo que aqui, na escuta, na oração, no diálogo, no estudo, juntos conseguimos, por assim dizer, produzir. Fazemos votos que os trabalhos do Sínodo, com aquilo que aqui aprendemos, possa promover sempre mais nas nossas comunidades comunhão, participação e entusiasmo pela missão. Nós somos muito agradecidos pelo Papa ter convocado esse sínodo sobre a sinodalidade e nos ajudar como igreja a ser uma igreja cada vez mais missionária, cada vez mais em missão, todos juntos anunciando o Evangelho, anunciando Jesus. Chegando ao fim dessa segunda sessão sinodal, um ponto fica muito claro para nós. A sinodalidade não diz respeito apenas a este ou aquele assunto. Ela diz respeito a toda a igreja. É um convite a toda a igreja que se coloque ainda mais em comunhão. Portanto, mais do que esta ou aquela questão, é um desafio para todos nós, estejamos onde estivermos. Em todos os âmbitos da igreja, viver a experiência de uma igreja sinodal é viver a experiência daquilo que Jesus Cristo nos convoca a viver. Uma igreja que escuta, uma igreja que aproxima, uma igreja que consegue ter um discernimento a partir daquilo que o Espírito Santo nos pede, dentro da realidade que cada um vive e dentro da realidade do nosso país. Nossa expectativa é boa, porque eu penso que a ideia da sinodalidade foi implantada. Agora temos que desenvolver. Vamos rezar, vamos acolher. É a fase da recepção. Que a igreja possa acolher esse trabalho do sínodo
e entrar no dinamismo da sinodalidade em todas as instâncias. É o que nós esperamos. É importante lembrar que o sínodo, mais do que um evento, é um processo. E nós somos chamados, então, a acolher as grandes intuições do sínodo que ele trará para nossas igrejas particulares, para a igreja no Brasil, para toda a igreja de modo geral. Olhamos com esperança para o amanhã, sabendo que temos um longo caminho ainda a percorrer, mas percorremos confiantes na presença amorosa de Deus e também na colaboração de tanta gente, de uma igreja que quer ser sempre mais sinodal missionária. Mas olhamos também para o presente com um sentimento de responsabilidade, o compromisso de continuar a caminhar juntos, de dar passos sempre maiores de participação, de comunhão e de missão. Camminare insieme, tutti, è un processo nel quale la Chiesa, docile all'azione dello Spirito Santo, sensibile nell'intercettare i segni dei tempi, si rinnova continuamente e perfeziona la sua sacramentalità per essere testimone credibile della missione a cui è chiamata, per radunare tutti i popoli della terra nell'unico popolo atteso alla fine, quando Dio stesso ci farà sedere al banchetto da Lui preparato. Boa nova, irmão, já chegou. Jesus Cristo nos diz conversão. Seu projeto de fraternidade vai mudar vida e coração. Então, justiça e paz se abraçarão. 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 Bem atentos à sociedade, bem comum, todos dando as mãos. Os direitos, também os deveres, respeitados por todos serão. Então, justiça e paz se abraçarão. 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 Jesus Cristo, só Ele é o caminho, plena luz a indicar direção de um mundo no amor renovado. Novo céu, nova terra virão. Então, justiça e paz se abraçarão. 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 Jesus Cristo, verdade e vida, pela cruz vem a ressurreição, convivência na felicidade, povo irmão rumo à libertação. Então, justiça